seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Leandro Dutra e antes de começarmos vou pedir para deixarem seus likes e se inscreverem no canal, beleza? Bem, vamos conversar hoje sobre um lugar fantástico que eu tive a oportunidade de conhecer. Não sei se já ouviram falar, mas vamos conversar sobre Morro de São Paulo. Lá você vai encontrar, além de vários restaurantes e pousadas exóticas, seus pontos turísticos e, é claro, as suas belas praias. Então vamos conversar um pouquinho mais? Venham comigo! Conecta aí! Morro de São Paulo fica a 60 quilômetros ao sul da capital baiana de Salvador. Com quase 490 anos de existência, essa ilha, que hoje é conhecida como Paraíso, com o nome de Cidade Grande, já teve como moradores os índios aimorés e guerés. Poucos sabem, mas também foi palco para a Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas naufragaram em frente à primeira praia, fazendo com que o Brasil entrasse na guerra. Foi descoberta em 1531 pelo navegador português Martim Afonso de Souza e em 29 de junho de 1935, no dia de São Pedro e São Paulo, foi fundada a vila e batizada como é conhecida. Assim, Morro de São Paulo fez parte da história da colonização do Brasil. A vida dos seus moradores na época não era muito fácil não, viu? Eles viviam basicamente da pesca e seus banhos eram tomados de forma coletiva na grande fonte. Era um abastecimento de água construído no século XVII. Imagina ter que tomar banho dessa forma naquele frio. Ai, que frio! Bom, a energia elétrica só veio existir em Morro de São Paulo em 1985. Acredita nisso? Já pensou? Viverem sem energia e no escuro? Ei, cadê a luz? Depois foi a vez dos mochileiros e dos hippies, que também vieram conhecer aquele paraíso maravilhoso e desfrutar da sua Mata Atlântica que até então não era explorada. Foram eles que divulgaram o Morro de São Paulo para o resto do Brasil. E a partir daí, várias outras pessoas ou visitantes também vieram desfrutar daquela beleza natural e muitos chegaram a abandonar uma vida agitada na metrópole para poder viver uma vida tranquila naquela ilha. Agora que sabemos a localização de Morro de São Paulo, ainda fica a pergunta: como então chegar até Morro de São Paulo? Você tem basicamente 3 maneiras de se chegar a Morro de São Paulo. São essas: aéreo, marítimo ou semi-terrestre. Se a sua opção é ir a Morro de São Paulo de avião, então a sua escolha é uma das mais salgadas que tem, pois por pessoa vai gastar aí, em média R$600 a cada trecho. Mas vale ressaltar que é a opção mais confortável e mais rápida para se chegar, pois você levará apenas 20 minutos para poder chegar à terceira ou à quarta praia. Vale lembrar que os aviões eles saem do aeroporto de Salvador para Morro de São Paulo. Porém, em baixa temporada você tem poucas opções para poder realizar seus voos, pois são apenas 3 por semana e às vezes até mesmo um horário por dia para poder fazer esse tipo de deslocamento. Nesse caso, o melhor mesmo é fazer suas reservas antecipadas. Se a sua opção for pelo mar, então você vai embarcar em catamarãs. E suas saídas são por 3 companhias: a Biotour, a Ilha Bela e a Farol do Morro. E no caso, o valor ou custo de cada pessoa seria em média R$97 por trecho. Vale ressaltar que essa é uma das principais opções dos turistas para se chegar a Morro de São Paulo. Porém, se você fica enjoado, não te recomendaria ir com essa opção, pois você vai ficar num percurso de 2 horas e meia num barco balançando para lá e para cá. Ainda existe uma terceira opção que mescla a marítima com a terrestre, que no caso seriam os ferryboats, mais ônibus ou vans, mais as lanchas. Nesse caso, você precisará ir ao terminal de São Joaquim para poder embarcar em um ferryboat, que vai te levar até Itaparica via mar num trajeto total de 1 hora e 40 minutos mais ou menos, onde você vai pegar um ônibus ou uma van, que vai te levar até Valença via terrestre, num período de 40 minutos em média, e finalmente vai pegar uma lancha que vai te levar até o pier de Morro de São Paulo, num período mais ou menos de 15 minutos. O custo total é de R$110 por pessoa em média. E vale lembrar que para entrar em Morro de São Paulo,
Cada visitante precisa pagar uma taxa que vigora desde 1º de novembro de 2017, que é a taxa de visitação. É a chamada TUPA, Tarifa por Uso do Patrimônio do Arquipélago. Mas não se preocupa não, pois visitantes até 5 anos ou idosos a partir de 60 anos estão isentos da taxa. E no caso estudantes ou deficientes físicos pagam somente meia. Situado no arquipélago de Xinharé, Morro de São Paulo possui 5 principais praias. Seriam essas: a primeira praia, a segunda praia, a terceira praia, a quarta praia, a Praia do Encanto, ou chamada Quinta Praia, além de Praia da Gamboa e também a vizinha ilha de Boipeba, ao qual nós iremos falar mais. Também existem outras praias, como Guarapuá, Pratigi, Ponta da Pedra, Porto do Clima e a Praia do Forte. Porém, para chegarmos às praias de Morro de São Paulo é bem simples. Vejam só. Vai subir uma leve ladeira, atravessar pela Praça da Vila, seguir pela Rua das Pedras, apreciando seus diversos restaurantes e lojas, e num sobe e desce você vai chegar ao seu destino, finalmente as belas praias. A primeira praia é muito frequentada pelos nativos de lá. As mães costumam levar seus filhos para brincar na praia. Porém, você vai encontrar passeios de boat, poderá também alugar equipamentos de mergulho ou até mesmo pranchas de surf. Para quem gosta de surfar, inclusive as ondas de lá no inverno são ótimas. A primeira praia é a Chegada da Tirolesa, enfim, é uma praia bem familiar. Já a segunda praia talvez seja a mais frequentada de Morro de São Paulo, pois é lá que você vai encontrar muita agitação e badalação. Pessoas do Brasil e do mundo inteiro dividem seu espaço com cangas na areia mais famosa de Morro de São Paulo. Lá você vai encontrar seus restaurantes e bares com música ao vivo, muitas festas, inclusive luau, que começam meia-noite e vai até o dia seguinte ao amanhecer. Também a Praia dos Esportes. Redes de vôlei, frescobol, pranchas de surf, tudo isso você vai encontrar por lá. É sem dúvida a praia mais agitada e a mais badalada. Restaurantes, bares, pousadas, a maioria se concentram lá. Vai encontrar um mar calmo, águas cristalinas, piscinas naturais, bares 24 horas, enfim, tudo que se procura você vai encontrar na segunda praia. E dobrando a esquina na segunda praia, ali na Ilha da Saudade, você já estará na terceira praia. Existem ali vários hotéis, pousadas, restaurantes e lojas também. É lá que fica uma ilha conhecida, a Ilha de Caetá. Essa ilhota ela é rodeada por vários corais. Por esse motivo, é um dos pontos preferidos para o mergulho, onde você poderá ver peixes e corais de todas as formas e cores. Você poderá alugar o equipamento necessário para realizar o mergulho ou fazê-lo livre por aqui mesmo. Já a quarta praia parece não ter fim. Você vai encontrar lá várias barreiras de corais, também piscinas naturais, e é um excelente lugar para quem gosta de ler um bom livro ou apenas relaxar embaixo de uma sombra. Isso se você não resistir à tentação de caminhar, pois a praia oferece a oportunidade de longas caminhadas. É um lugar tranquilo para quem gosta de ficar longe da agitação. Caso você deseje, poderá também alugar um cavalo ou uma charrete ou até mesmo uma bicicleta. Porém, existe um ponto negativo. Na praia não há bancos 24 horas. Ou seja, caso você precise, é melhor levar um dinheiro para consumir algo lá. A quinta praia é a continuação da quarta praia. Ela também é chamada de Praia do Encanto. Lá, para quem gosta de lugares calmos e tranquilos, a praia é perfeita. Porém, para chegar lá, você vai precisar alugar uma charrete ou um cavalo,
pois ela fica mais ou menos uns 10 quilômetros de distância de Morro de São Paulo. Vai encontrar toda a vegetação nativa, coqueirais, também o manguezal que fica ao sul e piscinas de águas naturais, com temperaturas super agradáveis. Também tem a Praia da Gamboa. Para você chegar lá, poderá ir pela mata, pela trilha da mata, que vai levar em torno de 30 minutos mais ou menos, ou pegar um barco coletivo, onde você vai gastar aí em torno de R$ 5,00 por pessoa. A Gamboa, ela possui uma vila bem movimentada e uma ótima infraestrutura. E finalmente, dentre as praias da vizinha ilha de Boipeba, tem uma das mais conhecidas, que é a Praia da Boca, que inclusive faz parte de uma das paradas nos passeios de barco que fazemos por lá. Você vai poder conhecer o restaurante que fica à beira-mar, apreciar da sua bela paisagem e, se ainda estiver com fome, poderá também apreciar da sua culinária, pois as suas lagostas são uma das mais conhecidas e famosas da região. Bom, até agora falamos sobre as praias de Morro de São Paulo e também as praias da região vizinha. Porém, o que mais se tem para fazer em Morro de São Paulo? Uma das atrações é a tirolesa, uma das principais atrações para quem tem espírito aventureiro e coragem para descer. Eu confesso que eu não tive coragem, mas lá é possível você observar a primeira, a segunda, a terceira e até a quarta praia, de tão alto que é. Outra atração não menos requisitada pelos turistas são os passeios de lanchas e o passeio em volta da ilha de Tinharé, que permite ao viajante uma ampla visão do arquipélago. E além de ser um momento relaxante e divertido, você também vai encontrar, dentre outras coisas, praias com mar calmo e também águas cristalinas. O turista, além de poder conhecer um pouco sobre Boipeba e sua história, como já falamos, também vai poder conhecer a história de Cairu e da segunda igreja mais antiga do Brasil. Também vai poder conhecer o Centro Histórico de Morro de São Paulo e o casarão onde Dom Pedro II se hospedou no século XVII. E também a Igreja Nossa Senhora da Luz, uma homenagem à padroeira do local. Vai poder fazer uma trilha até o farol e de lá poderá ter uma bela vista panorâmica das praias e até apreciar o lindo pôr do sol de lá. E também conhecer o Forte ou Fortaleza Tapirandu, onde foi palco de inúmeras batalhas e conflitos na defesa da Baía de Todos os Santos. E além dessas atividades, ainda vai poder praticar o seu esporte favorito, como o surf, o kitesurf, que é um esporte aquático, onde você utiliza uma pipa e uma prancha de kite ou mesmo uma prancha de surf. Também poderá praticar o seu mergulho, pois existe lá uma grande variedade de vida marinha. Também poderá jogar vôlei, futebol, frescobol e, é claro, não poderia faltar a capoeira, pois lá você vai encontrar um grupo, o Quilombolas, que é comandado pelo contramestre Carlitos. Eles fazem apresentações por toda Morro de São Paulo e também pelo arquipélago de Tinharé. E dentre as suas apresentações folclóricas, vocês vão encontrar a puxada de rede, o maculelê e a roda de samba. E para quem gosta de balada, Morro de São Paulo é capaz de deixar qualquer balada de cidade grande para trás. Além de outras festas, você vai encontrar Kryptonita, Cassino, Fantasia e a Flashback. Também poderá assistir de camarote ao espetacular pôr do sol em um ambiente super agradável e com som suave de house music seguido de música ao vivo. Ou seja, o lugar é perfeito, muita gente bonita e muito alto astral. Concluímos então que em Morro de São Paulo o que não há é motivo para você ficar parado.
Porém, vai aí algumas dicas que eu vou te dar para que você possa economizar ainda mais na sua viagem para Morro de São Paulo. Lá você vai encontrar alguns taxistas querendo carregar as suas bagagens. Porém, se estiver de mochila ou não estiver pesadas, leve-as você mesmo. Se não se incomodar com a falta de privacidade, poderá reservar então algum hostel para poder se hospedar, pois a quantidade de hostel lá é bem grande. Ao almoçar, procure na vila restaurantes que ofereçam pratos feitos, pois além de saborosos, esses pratos costumam ser bem mais baratos. Apesar de várias agências oferecerem passeio, você descobrirá que vários lugares não precisará gastar nada, como as belas praias e até mesmo o pôr do sol. E apesar de o Morro de São Paulo ter somente caixas lotéricas ou caixas eletrônicos do Bradesco ou do Banco do Brasil, você ainda poderá utilizar os seus cartões de débitos e de créditos. Então é isso, galera. Façam suas programações, façam suas reservas antecipadas e aproveite ao máximo esse passeio maravilhoso que vai ser em Morro de São Paulo. E aí, vocês gostaram? Deixem seus likes e inscrevam-se no canal para que possamos então continuar trazendo novidades para vocês, tá ok? Quero agradecer a todos e até uma próxima, se Deus quiser. Fui!